Do livro O Comunista Exposto, capítulo 13, as 45 metas atuais do comunismo, meta 31. Menosprezar todas as formas da cultura americana e desencorajar o ensino da história americana, alegando que é apenas uma pequena parte do quadro geral. Dar mais ênfase à história russa a partir da tomada do poder pelos comunistas. Desde o menosprezo de Colombo e a crítica a ele como instigador de uma conquista brutal, até a remoção de fundadores e heróis americanos dos currículos escolares para que outras culturas não sejam ofendidas, tudo são evidências abundantes de que a meta 31 foi alcançada. Muito disso ocorreu nas escolas públicas. Em 2004, por exemplo, um livro didático sobre história universal, History Alive, The Medieval World and Beyond, foi adotado para a sétima série. Após examinar seu conteúdo, os pais reclamaram que se tratava de uma ferramenta de doutrinação islâmica. Os capítulos 8 e 9, em particular, ensinavam oração, religião e cultura islâmica em grande profundidade e detalhe. No mesmo livro, Jesus, o autor da maior religião do mundo, com mais de 2 bilhões de seguidores, é mencionado apenas 2 vezes, de acordo com o que dizem os grupos de pais preocupados. As outras grandes religiões do mundo receberam apenas um parágrafo de explicação. Querem tirar os 10 mandamentos das escadas da Suprema Corte, mas você quer ensinar meu filho de 12 anos como orar a Allah? Perguntou Jim Self, de Lodge, Califórnia, um dos pais preocupados com a situação. Outro dos pais reclamou que o livro punha o judaísmo e o cristianismo de lado como indignos de consideração na discussão de religiões do mundo. Sob pressão parental, o livro foi abandonado em alguns distritos escolares, mas continuou a ser utilizado em outros. O viés dos livros didáticos é um problema constante nos Estados Unidos da América, e os conselhos escolares estão unindo-se aos pais para resolver o problema. Outras formas de se minimizar a importância da cultura americana apareceram com mais sutileza. As festas tradicionais, uma vez tidas em alta estima, como a Páscoa e o Natal, ou os aniversários de Washington e Lincoln, ou o Dia da Bandeira, o Dia da Constituição e o Dia da Independência, passaram para segundo plano. Algumas escolas, empresas e condomínios fechados proíbem que se exiba a bandeira americana até mesmo no 4 de julho. Algumas escolas ao longo da fronteira sul arvoram a bandeira mexicana no mesmo mastro que a bandeira americana para reconhecer a nacionalidade da maioria em seus campi. Durante as férias, os funcionários em alguns bairros estão proibidos de cumprimentar os clientes com Feliz Natal e são instruídos a usar Boas Festas, de modo a não ofender os não cristãos. A referência ao excepcionalismo americano já foi um sentimento de orgulho, um convite para desfrutar, proteger e compartilhar sua fórmula única para a liberdade. Agora é vista como uma exibição vergonhosa de arrogância e viés excessivo contra outras nações. As ações e comunicações que depreciam a cultura e a história americanas continuam, são fatores que contribuem para enfraquecer o povo e facilitar o domínio. Bom, como já mencionado em outros momentos, os exemplos que o autor traz dizem respeito aos Estados Unidos da América, mas nenhuma dúvida, né, que pode ser estendido a outros países do mundo, inclusive, e principalmente no nosso caso, que é que nos interessa, ao Brasil, né? Então, a meta 31, né, menosprezar todas as formas de cultura americana, poderíamos perfeitamente substituir por menosprezar todas as formas de cultura brasileira, né, e desencorajar o ensino da história brasileira, alegando que é apenas uma pequena parte do quadro geral. Dar mais ênfase à história russa, não necessariamente isso não aparece, né, nos nossos livros. Né? Essa era uma meta do comunismo, né? Lembrar que o livro é ali dos anos 1950. Né? Daí falar, dar mais ênfase à história russa. Né? Embora esse aspecto em particular tenha sido abandonado, né, mas como o próprio autor apresenta aqui, ao longo dos seus comentários, né, menosprezar a história do país, menosprezar, no caso dos Estados Unidos, os chamados pais fundadores, né, menosprezar as figuras de proeminência daquele país,
diminuindo, portanto, a sua história, fazendo com que o povo, já a partir da juventude, perca o orgulho por esses heróis nacionais, perdão, por esses heróis nacionais, é algo que já se verifica no Brasil há bastante tempo. Veja que normalmente seriados de TV, por exemplo, etc., filmes, apresentam a história do Brasil de maneira jocosa, debochada, né? Personagens como Dom João VI são sempre apresentados como figuras caricatas, ridículas, né? O próprio Dom Pedro I também muitas vezes é apresentado dessa forma, né? E nos livros didáticos, né? Esse aspecto que o autor aqui chama a atenção, o viés dos livros didáticos é um problema constante nos Estados Unidos da América. Bom, a utilização dos livros didáticos como porta de entrada, né, para você introduzir aí novas doutrinas e um novo pensar, e isso tem se verificado sim no Brasil. Basta você tomar aí qualquer livro de história, né, em que, por exemplo, na parte a parte dedicada às religiões, normalmente acontece isso que o autor aqui aponta, não necessariamente ali uma ênfase no islamismo, como o exemplo desse livro didático que ele apresentou, mas sim a uma diminuição proporcional, né, do cristianismo, da cultura judaico-cristã, etc., né? Então, colocar em segundo plano, diminuir, obliterar o mais possível, né, o valor, a importância, a relevância das figuras históricas nacionais, né, e da própria religiosidade também, e dando ênfase, né, a outras culturas, é uma forma de diminuir, né, a autoestima de um povo, a sua memória, e torná-lo mais apto, né, mais receptivo, né, a doutrinações outras, que essas sim interessam, né, à esquerda em geral no mundo. Isso se verifica inclusive no Brasil com uma série de pautas, né, identitárias, etc., né, tentando apresentar figuras históricas como mais importantes do que elas efetivamente foram, né, e por aí vai, né? No caso do Brasil, por exemplo, né, dando ênfase sempre a Zumbi dos Palmares e não a outras figuras, enfim, históricas negras, né, de relevância, se esquecendo que, por exemplo, o próprio Zumbi teve escravos, né, e por aí vai. Mas, enfim, distorcendo, né, sem qualquer pudor, a história, a fim de que ela se enquadre num conjunto de ideologias que se tenta impingir no presente. Tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo vídeo.